Fala pessoal, saudações a todos, aqui é o professor Vladimir. Eu vou, nesse vídeo e em outros que se seguem, corrigir o nosso simulado, certo? O simulado ele tem o intuito, de trabalhar questões ao estilo e com os descritores ou as habilidades lá do SPAES, e foi elaborado em cima de descritores já cobrado no simulado do governo do estado. Então, na primeira questão do simulado, tem aquele descritor bem conhecido que trabalha com números racionais na reta numérica. Eu tenho uma reta numérica aqui, tenho como referência dois pontos numérico, o menos 3 e o menos 2,5. Os espaçamentos são os mesmos, isso é nítido. Então isso implica dizer que cada espaço desse ele vai aumentar em 0,5. Os números negativos eles aumentam diminuindo o valor em módulo. Então aqui é menos 3, menos 2,5. Aqui ficaria então menos 2, 0,5 e 0,5. Menos 1,5. Menos 1. Menos 0,5, que é o meio. E o 0. E assim vai se posicionando os demais. Bom, o comando é para você identificar onde fica a posição do menos 4/3. Ele fica localizado entre quais pontos? Esse número é negativo, você pode dividir 4 por 3. No 4 cabe 1, 3, mas aí vai ficar sobrando 1. 1 é menor que 3, vírgula na resposta e 0 aqui no resto. Vai caber 3, 3 no 10. E vai ficar sobrando 1, o que vai gerar uma dízima no quociente. 1,333 e assim vai. Negativo, lembrando que tem um menos na frente. Então esse número, menos 1,33, está entre menos 1 e menos meio. Fica nesse intervalo aqui, ó. Está dentro desse intervalo, mais próximo do H do que do G. É aqui nesse intervalo que se encontra o menos 4/3. Entre G e H. Item B para a primeira questão. Eu vou fazer 8 questões nesse primeiro vídeo, para que o vídeo não fique tão longo. Segunda questão ainda do mesmo descritor. Entre as referências menos 6 e menos 4, a gente pode contar os espaçamentos. Há 5 espaços aqui, todos idênticos, De menos 2 a menos 4 em módulo, essa distância, de menos 6, melhor dizendo, a menos 4 em módulo, essa distância é 2, Eu sei que são negativos, mas distância é sempre um número positivo. O intervalo do menos 6 a menos 4 é um intervalo igual a 2. Como foi dividido em 4 partes iguais, se você pegar 2 e dividir por 4, quer dizer que cada intervalo é de meio. E uma vez que eu começo com um valor negativo, ele vai decrescendo de meio em meio até chegar em 4. Isso vai me permitir localizar de forma decimal, o valor que representa x. Então, se aqui é menos 6, o seguinte é menos 5,5. O seguinte é menos 5. E o x menos 4,5. E aí, como um item correto para a segunda questão, a gente tem a letra E. Terceira questão. Questão de desigualdade. Essa questão ela vai ser anulada. Eu elaboro essas questões e não tenho nenhum revisor, não tenho uma pessoa que possa me dar um suporte na hora de revisar. E aqui eu deveria ter colocado o sinal de menos que, menor que. E aí botei maior que, e isso deu duas alternativas corretas. Vou só analisar como respondê-la, mas ela não vai fazer parte da correção geral. Então, o número 2,405 é menor que o número 2,4005. Bom, aqui zeros depois da vírgula não altera o número. Eu posso acrescentar o zero aqui para ficar com 4 casas decimais também. E aqui o final 50 em 5 implica que esse primeiro número aqui seria maior. Essa afirmativa, portanto, é falsa. O número 3/16 é menor que 2.
multiplicação com valores inteiros, né? O 15 vezes 3 vai dar 45. Essa afirmação diz que 45 é menor que 32. Isso é falso também, claramente falso. O item C diz que 4/5 é maior que 3 quartos. É a mesma ideia. 4/5 é maior que 3 quartos. E aí você multiplicando, você tem 4 vezes 4 para a parte aqui do início, vai ficar 16. Permanece o maior que a desigualdade, e 5 vezes 3 dá 15. Essa afirmação é verdadeira, né? Seria esse item correto, mas o problema é que o item E também vai ser correto. Antes de chegar nele, vamos analisar a letra D, que diz que 60% é maior que 3 quartos. Eu posso reescrever a porcentagem 60% como fração. 60 por 100 é maior que 3 quartos. Multiplicar meu para os extremos, ao invés de dividir. 4 vezes 60 dá 240, sinal de maior que, e 100 vezes 3 dá 300. Então 240 é maior que 300. Isso é falso. O item E diz que a fração 15/30 é maior que 1/3. Se você multiplicar meio com os extremos, vai ficar 45 é maior que 30. E isso também é verdadeiro, o que não permite deduzir um item só verdadeiro, então a questão fica anulada. Olha a quarta questão do descritor, que fala sobre proporção ou proporcionalidade. Diz que desde 2015 a gasolina comum é vendida nos postos de combustível com 27,5% de etanol em sua composição. Então, você compra gasolina, não vem só gasolina, parte da mistura é essa substância, o etanol, o álcool. Sendo assim, quantos litros de etanol há em 80 litros de gasolina? Então, tirar uma porcentagem 27,5% de 80 é multiplicar. Você pode usar qualquer formato, inclusive o formato de fração. 27,5% é 27,5 por 100 vezes 80. Essa multiplicação ela pode ser simplificada se você trocar, se você cancelar, aliás, um zero do 80 com um zero do 100. E na hora de multiplicar, você só precisa multiplicar por 8, então, que facilita. 8 vezes 5 dá 40, coloca 0 e vem 4, tem a vírgula aqui na primeira posição. 8 vezes 7, 54, com 4 que subiu 60, coloca 0 e vem 6. E 8 vezes 2 dá 16, quando 6 subiu 22. Tudo isso sobre 10, né? Eu só cancelei um zero apenas do denominador. Então em cima 220, porque o 0, aqui não conta, embaixo 10. Isso também me permite cancelar mais um zero aqui do numerador e do denominador, tendo como resposta final o 22. Então são 22 litros de etanol presente em 80 litros de gasolina. Isso dá como item correto a letra A, o item A dessa questão. Só um momento. Na questão 5, também sobre proporcionalidade ou porcentagem, diz que o preço da passagem de ônibus de uma cidade era R$ 1,80. Esse preço sofreu um aumento. O aumento foi de 25% e pergunta qual vai ser o preço da passagem após o aumento. Você pode fazer essa questão de várias formas. De R$ 1,80 você vai ter que tirar 25%. Uma maneira bastante intuitiva de se fazer é lembrar que 50% de qualquer valor, por exemplo, é a metade.
E 25% de qualquer valor é a metade da metade, né? A metade de 1,80 é 90 centavos e a metade da metade seria 45 centavos. Isso é uma maneira de se fazer, lembrando que tem outras, né? Então a passagem, o valor final da passagem seria a soma R$1,80 com 45 centavos. Isso vai me retornar o valor de 2,25, tendo como alternativa correta o entender essa questão. E aí, sexta questão da prova, ainda do mesmo descritor, diz que um salário em cima de um salário de R$1.200, né, há um desconto de 30%, há uma retenção desse valor para uma pensão alimentícia. Quantos reais serão descontados desse salário para ser pago essa obrigação, né? De outras formas, quanto é 30% de 1.200? 30% em fração é 30%. Os zeros em cima e embaixo, tem 2 zeros embaixo. Aí a conta se resume a multiplicar, na verdade, 30 por 12, né? Se multiplicar 3 por 12, vai dar 36. Como 30 tem mais um zero, acrescento um zero aqui, dá 360. Então é retido R$360. Entender para a sexta questão. Chegando aqui próximo do final, a questão 7 fala que uma loja, um produto à vista tem desconto de 8% do seu valor. Você paga à vista. Se o valor pago à vista foi R$41,40, qual era o preço desse produto sem o desconto? Então perceba que aqui já é o valor com um desconto, né? Foi dado um desconto de 8% em um valor, e aí eu queria o valor anterior, que com certeza é maior, tem que ser maior do que esse aqui. Uma das maneiras de fazer essa questão, uma estratégia de fazer questões desse tipo é olhar para as alternativas, né? É uma das maneiras, né? E ver aquela que com um desconto de 8% vai dar igual a ao valor que eu tenho na informação, que é R$41,40. É lógico, como o valor deve ser maior, né? Porque é um valor antes do desconto, eu só vou ter como alternativas corretas as opções D e E. Então uma das maneiras seria fazer assim, né? Eu vou até falar as duas maneiras. Então testo qualquer uma delas, eu tiro o desconto de 8%. Faço 8%, por exemplo, de 45, depois 8% de 48 e subtraio o valor desse resultado aqui por 45. Bom, 8% de 45 é 8 vezes 5, vai dar 40. Você vai ter 0, 6 para 10, eu peço um emprestado aqui, vai ser 4, e 4 para 3 vai ser 1, vírgula alinhada, desce o 4. Então o valor correto é 45. Qual seria a maneira diferente dessa de se fazer, né? O valor procurado é X, e se você der um desconto de 8%, esse valor aqui vai restar dele apenas 92%, 0,92, porque qualquer valor no início é 100. Quando você faz esse produto, x vezes 0,92 tem que dar o valor pago pelo produto, 41,40. Bom, esse 0,92 está multiplicando, se você mandar para o outro lado ele vai dividindo, vai ficar 41,40 dividido por 0,92. Essa divisão aqui dá exatamente 45. Você cancela as vírgulas e faz a contagem e chega na mesma alternativa. A melhor maneira que você
achar para fazer a questão, depois de uma reflexão sobre o enunciado, né, vai lhe conduzir à resposta correta de toda forma. Por último, para esse vídeo, eu vou fazer a questão 8, que diz que o preço de um aluguel de uma casa é R$ 430. Quer dizer, era R$ 430 para R$ 559. E pergunta qual foi o aumento percentual. É exemplo das outras, né? Tem várias maneiras. Uma delas é encarar o valor do início, isso pode sempre ser feito assim, como 100%. E o valor do final, como X. Olha, como foi um aumento, quando você fizer o meio para os extremos aqui, o valor do X vai ser algo maior do que 100. Como ele pergunta só o aumento percentual, é só o que passar de 100 é o que corresponde à alternativa correta. Então quando você multiplica, por exemplo, aqui X com 430, ele é 430x, o igual no meio, 559 vezes 100 vai dar 55.900, e o x vai ser esse valor aqui dividido por 430. Aqui a gente pode cancelar um zero em cima e embaixo, isso facilita um pouco as contas, né? E aí tem uma contagem grande, né, que é 5.090, vamos contar quantos 43 cabem. Em 55 só cabe um 43, e do 43 para chegar no 55 faltam 12, desce 9. Em 129 cabem 3,43. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, cabe exatamente 3,43. E aí não resta nada. Esse zero aqui que não foi utilizado na divisão vem para o quociente. Então, resultado final 130%. Você olha para as alternativas, não tem 130%, é porque ele perguntou só o aumento. Se você começou no 100 e terminou no 130, porque o aumento foi de 30. Outra maneira de se armar essa equação é já ter feito a diferença, e tu, no lugar de colocar o 559 aqui, na regra de 3, ter colocado só o 129, melhor dizendo, né? Porque foi o quanto aumentou em reais. E aí você chegaria exatamente no 30%. Né? Enfim, tem mais de uma maneira para se fazer a mesma questão. Um grande abraço a todos, né? E até um próximo vídeo onde eu vou fazer mais 8 questões do nosso simulado.